Oi pessoal, boa tarde. Começamos a edição de hoje com o noticiário policial. Amanda Oliver está em Bertioga e nos traz o caso de um veículo, um rouba-veículo. Amanda, muito boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. É isso mesmo. Um carro roubado de turistas cariocas aqui na cidade de Bertioga foi encontrado por guardas municipais. Os turistas são de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O carro em questão é um Renault Logan de cor preta, ano 2011. De acordo com informações oficiais, ele estava estacionado e obstruindo as obras de pavimentação da rua Aprovada 600, no bairro Chácaras. O veículo foi encaminhado ao pátio da Delegacia de Bertioga e um novo boletim de ocorrência foi registrado pelas autoridades de segurança, o que permitiu o cruzamento das informações com o primeiro registro do roubo. O veículo encontra-se à disposição do proprietário aqui na Delegacia de Bertioga. E caso alguém tenha mais alguma informação para ajudar nas investigações, os agentes de segurança pedem que entre em contato através do número 153 para falar com a Guarda Municipal ou 190 para falar com a Polícia Militar. Com você, Thiago. Obrigado, essa foi a Amanda Oliver conversando conosco diretamente de Bertioga. Vamos conferir os destaques da página do Viver em Santos e região? Ontem à noite, 3 veículos se envolveram em um acidente na Avenida Ana Costa, próximo à Avenida Francisco Glicério, aqui na cidade de Santos. Nós temos essas imagens. Solta aí pra gente, Davidson Carlos, as imagens do acidente do veículo, né? Ontem à noite aqui na Avenida Ana Costa, entre a Avenida General Francisco Glicério e a Rua Pedro Américo. Temos essas imagens, Davidson? Sim. As imagens então, ó. Segundo informações obtidas pela página do Viver em Santos e região, um idoso prendeu o pé no tapete do carro e apertou o acelerador sem querer e acabou batendo em outros veículos. Todos os envolvidos foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves e a Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, a CT, interditou as faixas da esquerda dos 2 sentidos da Avenida Ana Costa. Aí a imagem desse acidente ontem à noite aqui na cidade de Santos. É um trecho muito movimentado nesse horário, né? Fim de tarde, comecinho de noite aqui na cidade de Santos. A Avenida Ana Costa tem muito congestionamento. E aí esse acidente aí que chamou muita atenção, inclusive é um dos destaques da página do Viver em Santos. Tem mais coisa, pessoal. Tem concurso público em São Vicente para diversos cargos de níveis médio e superior. Ao todo, são 87 vagas. Também é um destaque da página do Viver em Santos. Temos a tela aí com essa informação. O Davidson vai colocar para a gente aí na tela. Esse concurso público, aí, atrás de mim, na verdade, os salários iniciais variam de R$ 2.650 até R$ 4.917, incluindo vale alimentação, enfim, um monte de auxílio. E também, para o cargo de auditor tributário, o salário pode chegar a R$ 6.900. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de julho no site do IBAN, www.ibansp-concursos, tá, pessoal? E também tem mais informações no site da Prefeitura de São Vicente. Acesse São Vicente, sem um acento, .sp.gov.br. Tem outro destaque da página do Viver em Santos, que é o projeto Santos 5.0 Internet Grátis, que terá até o final do ano mais de 100 pontos de acesso pela cidade. A iniciativa será viabilizada pela empresa NET Telecom Informática. A publicação foi feita ontem no Diário Oficial do município, pessoal. Esses dispositivos estarão conectados à rede de fibra ótica aqui da cidade, que atualmente tem 450 quilômetros de extensão. Esses pontos de acesso estarão próximos às câmeras de monitoramento integradas ao Centro de Controle Operacional, também conhecido como CCO, da Prefeitura. O investimento é de R$ 4,3 milhões de reais e são provenientes de recursos municipais. E o inverno começou agora há pouco no Hemisfério Sul. Olha essas imagens do nosso cinegrafista Alexandre Rodrigues aqui no centro da cidade de Santos. Céu azul, dia muito bonito, amanheceu gelado aqui na nossa região, temperatura em torno dos 16 graus. De acordo com os institutos de meteorologia, o inverno deve ser um pouco mais quente e seco por causa da influência do El Niño. As chuvas devem aparecer com mais frequência a partir
do mês de setembro, então, lá na reta final do inverno. Belas imagens aí da cidade de Santos na manhã desta quarta-feira, primeiro dia de inverno aqui para a nossa região, para todo o Brasil, para todo o hemisfério sul do planeta Terra. Confira outras manchetes do JL desta quarta-feira, 21 de junho de 2023. Violência na internet cresce e especialistas apontam soluções. Pagamento de gratificação para funcionários comissionados em São Sebastião vira batalha na Justiça. E as notícias do Santos, que encara o Timão pelo Brasileirão. O JL começa agora. Meio-dia e 54, pessoal. E uma pesquisa mostra que aumentou a publicação de conteúdo extremamente violento no Twitter. Especialistas debatem sobre a responsabilização das plataformas que deveriam ter uma postura mais ativa na moderação de perfis que cultuam e incitam a violência. São cenas violentas que ninguém em sã consciência deveria assistir, mas tem quem publique e consuma. O material compartilhado pelas chamadas comunidades gore, termo em inglês que significa derramamento de sangue, mostra soldados mortos em guerras como a da Ucrânia, casos de abusos contra mulheres, crianças, animais, assassinatos, brutalidade policial e massacres cometidos em escolas. As imagens, em alguns casos, são de crimes reais, conteúdo feito por policiais, mas usado indevidamente. Entre abril e maio, o Núcleo, plataforma que analisa o impacto das redes sociais, monitorou 40 perfis da comunidade gore, que publicou mais de 3 horas de material extremamente violento no Twitter. O importante é dizer que esse tipo de conteúdo começou a circular por causa da falta de moderação no Twitter, né? E aí é uma bola de neve. Quando a gente tem um ambiente digital de discurso de ódio propriamente dito, você precisa ter interação com outras pessoas que, no fundo, vão incitando você não só a sentir ódio, mas a agir esse ódio como forma de pactuar sua fidelidade com aquele grupo. O Marco Civil da Internet de 2014 diz que as plataformas digitais são obrigadas a remover postagens apenas após uma ordem judicial. O Supremo Tribunal Federal quer que as empresas sejam responsabilizadas pelas publicações e vem debatendo sobre o tema. As Big Techs têm resistido à ideia. Muitas vezes um adolescente ou uma criança recebe esse conteúdo de cara no seu celular, sem a supervisão de nenhum adulto, né? Então, me parece que a lei do Marco Civil realmente, nesse ponto, está ultrapassada e a gente precisa discutir novas formas. Hoje em dia, a gente ficar preso à necessidade de uma ordem judicial para remover um conteúdo desse tipo é algo, assim, inaceitável. Com certeza inaceitável, né, pessoal? As plataformas, então, têm que moderar isso aí. Não pode isso acontecer aqui em qualquer lugar do mundo, muito menos aqui no Brasil. Meio-dia e 57, vai aproximar aqui do telão interativo do Jornal Litoral. Sabe por quê? Você tem que participar do nosso jornal através do WhatsApp, pessoal. Acesse não. Pegue seu telefone, mande um zap, mande um recado pra gente. 1399 6666. Vou sair até da frente aqui do telão para você ver aqui, ó. 1399 6666. São 3 números. E aí você manda seu recado, manda sua sugestão de pauta, manda sua reclamação. Pois é, estamos aqui, a produção está atenta a tudo que você mandar para a gente. Manda seu recado, manda seu alô. 1399 6666 é o WhatsApp do Jornal Litoral e da TV Cultura Litoral, tá certo? Meio-dia e 58. Vamos conferir as condições das estradas neste começo de tarde de quarta-feira, comecinho de inverno aqui na nossa região. Bora para o telão novamente para ver como está o sistema Anchieta Imigrantes. Nesta quarta-feira, a operação em vigor é a 5x5, portanto, Anchieta Imigrantes, pista norte, pista sul, sobem e descem normalmente. Não tem registro de acidentes
tanto na Cônego Domênico Rangoni também como na Padre Manuel da Nóbrega, também tudo tranquilo segundo a Ecovias. Virando a página, vamos saber a travessia de Balsas nesta quarta-feira. São 15 minutos de espera na travessia entre Santos e Guarujá, tanto em Santos como também lá no Guarujá. Temos 7 embarcações fazendo a operação da travessia de Balsas entre os 2 municípios, indo um pouquinho mais ao norte do nosso litoral. Vamos saber como está a travessia entre Bertioga e Guarujá, lá no canal de Bertioga. 20 minutos de espera de cada lado. Lá são 2 embarcações, 2 balsas em operação. Indo mais ao norte, litoral norte de São Paulo, Ilhabela, São Sebastião. Opa, o motorista tem que ter um pouquinho mais de paciência, pessoal. 1 hora lá em São Sebastião, 60 minutos, então do lado do continente. Lá na Ilhabela, 45 minutos de espera. Nós temos 5 barcas, 5 embarcações, 5 balsas operando a travessia entre os 2 municípios. O motorista tem que ter um pouquinho de paciência lá no litoral norte, mas quem estiver ali à beira-mar pode ver o belíssimo mar aqui do nosso litoral, essa região que é muito bonita, tá, pessoal? As informações da travessia de Balsas você encontra no site do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, que é o www.dh.sp.gov.br, e as informações do Sistema Anchieta Imigrantes, da Cônego Domênico Rangoni, da Padre Manuel da Nóbrega, nas redes sociais da Ecovias. São 1 da tarde, 13 horas em ponto. Em São Sebastião, uma ação judicial a respeito do pagamento de gratificação aos servidores comissionados está causando polêmica no município. Um ex-funcionário da Câmara de São Sebastião cobra na Justiça o valor de R$ 43 mil após exercer o cargo de chefe institucional e não receber nenhuma gratificação mensal. O ex-funcionário alega que o cargo é vinculado ao gabinete da presidência, o que lhe daria direito ao benefício. Mas o procurador da Prefeitura de São Sebastião, Reinaldo Rodrigues, negou que o ex-funcionário tenha o direito. Segundo ele, o pagamento infringe a Constituição. De acordo com Ricardo, o requerente não poderia receber pelo cargo comissionado e também receber gratificação pela função especial, pois o cargo comissionado já é uma atividade especial. O problema é que a própria Prefeitura paga por essa gratificação a comissionados da administração. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas do Estado, as gratificações distribuídas a comissionados geraram uma despesa de R$ 821 mil nos primeiros 4 meses de 2022. O TCE também considera indevido o pagamento de gratificações a funcionários comissionados. Diversas advertências já foram feitas à Prefeitura, mas todas elas foram ignoradas. Nós tentamos contato com a Prefeitura de São Sebastião para um posicionamento oficial sobre o caso, mas não houve resposta. E o espaço continua aberto, se a Prefeitura quiser falar conosco, estamos à disposição. 1 hora, 2 minutinhos. Veja a seguir as notícias do portal Costa Norte e o quadro Educação Financeira com Juliana Lima. Manda seu recado pra gente, 1399-666-1000. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Litoral, sempre ao vivo para você. Agora 1 hora e 5 minutinhos. Está na hora de conferir as manchetes do portal Costa Norte com Eleni Nogueira. Oi, Eleni, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde, tudo bem? Então, Tiago, no Paraná, o atirador que entrou armado e matou 2 jovens em uma escola estadual foi encontrado morto em sua cela na casa de custódia de Londrina na noite de ontem. A informação foi confirmada hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. E aí em Santos, ontem, o DEIC encontrou 300 quilos de cocaína pura, armazenados dentro de tonéis de suco em uma empresa de cargas no bairro Chico de Paula. A ação foi fruto de denúncia e um homem de 39 anos foi preso em flagrante.
E aqui em Bertioga, uma boa notícia. 5 atletas conseguiram classificação para o Campeonato Brasileiro de Karatê. Eles são alunos da Academia Katsu Karatê de Bertioga, que tem um excelente histórico no esporte. Mais informações sobre essas e outras notícias no site do portal Costa Norte, www.costanorte.com.br. Devolvo para você, Thiago. Valeu, Eleni. Boa tarde para você. Muito obrigado. Eleni Nogueira conversando conosco diretamente da redação do portal Costa Norte. Fique muito bem informado, acesse costanorte.com.br, as notícias do nosso litoral, da nossa região. 1h06. E a Unipar, a maior produtora de cloro da América do Sul, premiou os vencedores do concurso ambiental Minha Mente, Minha Lente e Meio Ambiente. A iniciativa faz parte de ações da companhia relacionadas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi comemorado em 5 de junho. E esse evento contou com a participação de 1.754 alunos de 19 escolas públicas da Rede Municipal de Ensino de Cubatão. A Susan Fernandes está lá em Cubatão e traz informações para a gente a respeito desse evento. Oi, Susan, boa tarde. É isso mesmo, Thiago. A Prefeitura Municipal de Cubatão, em conjunto com a Unipar, trouxe esse maravilhoso concurso. Concurso Minha Mente, Minha Lente e o Meio Ambiente teve sua premiação final aqui no Parque Anininas, em Cubatão. Mais de 1.700 alunos do 3º ao 9º ano participaram nas categorias Desenho, Redação e Fotografia, onde os 3 primeiros classificados de cada categoria foram premiados. É com você aí no estúdio, Thiago. Susan conversando conosco diretamente do Parque Anilinas, lá na cidade de Cubatão, no centro da cidade de Cubatão. E essa matéria a respeito dessa premiação, você vai conferir amanhã no Jornal Litoral, tá certo? 1h08, está na hora do nosso quadro Educação Financeira. Muito bem, para falar sobre educação financeira, estou com a Juliana Lima. Tudo bom, Ju? Thiago, como vai? tudo Boa bom? tarde. Ju, na semana passada a gente falou da primeira regrinha, aquele primeiro passo a respeito para a gente cuidar das nossas finanças. E hoje teremos o segundo passo, não é isso? Exatamente. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Na verdade, a gente vai continuar com o primeiro, porque o assunto ele é extenso e a gente ainda não acabou as divisões de como a gente deve relacionar as nossas metas. Então eu vou fazer uma observação para o telespectador. Regra 1.1, isso pode? Pode, essa então, pode. tá vendo? Essa Regra pode. 1.1. Com toda Muito bem. certeza. A gente vai colocar aqui no VT. Fica à vontade, Ju. Pode colocar no talão pra gente, senhor Davidson Carlos. Opa, temos a tela aí. Então, primeiros 30% que a gente tem do nosso capital, a gente tem que investir. E a gente já falou os 3 percentuais que a gente deve dividir. Sim. E as nossas dívidas, como é que elas devem estar relacionadas? Então, são os outros 70% que a gente fala aqui, tá? E eu costumo dizer, Thiago, que assim, 70% a gente vai dividir em 3 caixinhas. Lembra? A gente está falando das 3 caixinhas. Certo. 55% são todos os gastos essenciais. O que seriam os gastos essenciais, vamos dizer assim? Gasto essencial é tudo que a gente não vive sem. Então, a gente fala de conta de água, de luz, de aluguel, de IPTU. E o que a gente tem que pensar? Se a gente começar a relacionar todos os nossos gastos, a importância de relacionar todos os nossos gastos é porque quando a gente olha para ali, a gente vê que aquilo talvez não seja tão essencial assim. E aí é onde gera a maior discrepância, porque a gente não percebe onde a gente está gastando. Por isso, a gente relaciona todas as nossas despesas e categoriza ela por essencial. Né? Então, essencial, eu tenho que estar dentro de 55% de tudo que eu ganho. As pessoas literalmente esquecem ou meio que deixam de lá, conta de água, de luz, eu dou um jeito de pagar. E não é assim. Não é assim. Então, a gente tem que tudo. Então, com aluguel, todas as contas que são realmente essenciais para a gente viver. Então, até a alimentação, né, o cafezinho da tarde, a gente precisa relacionar absolutamente tudo, tá bom? E categorizar como essencial. 5% é educação contínua. A gente vive no Brasil e a cultura da gente acabou o ensino fundamental, médio, no máximo uma faculdade. Né? Não, a gente precisa sempre pensar na questão da educação continuada. E aqui eu não estou dizendo nem de uma faculdade ou um curso que seja mais longo, mas quem sabe um livro, um workshop, um curso de empreendedorismo,
algo que facilite a gente a aumentar, inclusive, a nossa receita, né? Porque lembra, a gente precisa ter a receita menos a despesa. Então, são os cursos que vão trazer essa capacitação, né? Eu posso ter um cargo melhor onde eu mesmo trabalho, ou ter uma renda extra através dessa minha própria capacitação. Então, por isso que a educação continuada, ela não pode deixar de existir. Então, não é bem um gasto, é um investimento. Também. É um investimento, Também. né? E um detalhe, se faculdade ou a escola dos filhos forem essenciais, eles têm que estar lá no 55%. Ah, muito bem. Boa diferença. Boa. Vou marcar isso aqui, que é muito importante. Tem que estar no 55%. Tem que estar. Ah, muito bem, Ju. E o próximo, o que é esse 10%? O que significa esse prêmio? Essa parte você vai gostar. Opa, isso Porque assim, se você cumpriu 90% de tudo, né? Se você colocou lá, separou as suas receitas, separou as suas despesas e você conseguiu cumprir com tudo, você tem 10% de gratificação, inclusive por um consumo não programado. Mas o que a gente tem que lembrar aqui, Thiago, basicamente lembra, eu ganhei, cumpri e depois eu vou gastar. Certo. Então, se eu conseguir cumprir com uns 90%, 10%, eu posso realmente me dar de benefício a fazer o que eu quiser. Exatamente. É o luxo, ou é a saída extra que a gente vai ter. E aí o interessante é o seguinte, às vezes quando a gente não tem esse luxo, a gente pode ir mandando para outras caixinhas, mas a gente vai falando isso nas próximas vezes. Eu gostei desses 10%. O problema, Júlia, eu vou falar a verdade para você. Tá difícil de segurar esses 10%, viu? Porque ultimamente eu ando gastando e eu acredito que as pessoas em casa também têm um pouco de dificuldade de ter esses 10%, vamos dizer assim, de sobra. Como fazer para que as pessoas consigam essa sobra? Tem que se organizar desde o passo a passo lá da semana passada, desde aqueles 30%, hoje está nos 70%, mas tem que começar lá. O passo a passo começar lá. Na verdade, o primeiro, a lição de casa, eu inclusive tenho recebido muito retorno do pessoal de casa, é uma grande satisfação inclusive, mas você precisa relacionar. Aquela selfie da vida financeira, que é o que a gente deve falar na próxima semana, ela é extremamente importante. A gente precisa exatamente saber o quanto a gente ganha e o quanto a gente gasta. E o quanto a gente gasta é muito mais difícil, né? A gente categorizar. Se a gente usar essas categorias para realmente separar todas as nossas despesas, as coisas elas vão se tornar muito mais factíveis, porque eu vou saber exatamente onde eu estou gastando e não deveria gastar. Tá certo. Juliana Lima conversando conosco. Ju, semana que vem você está de volta. Obrigada, com Thiago. mais um passo a passo para que as pessoas acertem sua vida financeira nesse país que é tão complicado economicamente falando, né? Vez. A gente fazendo a nossa parte, a gente vai conseguir sim. E contem comigo. É isso aí. Pessoal, participação da Juliana Lima, Educação Financeira, desta quarta-feira, daqui a pouquinho disponível nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral e reveja a entrevista da Juliana Lima. Na verdade, não é uma entrevista não, participação da Juliana Lima no quadro Educação Financeira. Lembrando também, reforçando, já que estou falando do YouTube, assista lá, prestigie. Tem playlists com conteúdos exclusivos no nosso canal no YouTube. Então vai lá, dá uma curtida, assista, tá certo? 1h14, 1h14 minutinhos, veja a seguir as notícias do esporte. Hoje tem Santos e Corinthians na Vila. E uma entrevista com Carolina Brits Matsuti, médica infectologista. Vamos falar sobre vacinação. Não saia daí, a gente volta já. Que bom que você está conosco aqui no Jornal Litoral na tarde desta quarta-feira. Primeiro dia de inverno, tá sol, tá um dia lindíssimo lá fora. Aproveite seu dia e continue conosco. Vamos falar sobre futebol? Hoje tem clássico na Vila Belmiro, Santos e Corinthians, os dois times super pressionados, né? A torcida do Corinthians ontem fez uma manifestação, uma coisa muito feia,
E a torcida do Santos, na semana passada, no final de semana, né, no sábado, fez um protesto lá na frente do CT Rei Pelé, pressionando a diretoria, pressionando alguns jogadores, pedindo a vitória hoje contra o Corinthians. O que será desse jogo hoje? Vou conversar com meu amigo Murilo Tauro, que tem informações sobre isso. Oi, Murilo! É isso, Tiagão. Boa tarde para você, para quem acompanha o Jornal Litoral. Hoje, às 20 horas, na Vila Belmiro, Santos e Corinthians se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos é o 13º colocado com 13 pontos, o Corinthians é o primeiro fora da zona de rebaixamento, o 16º com apenas 9. Os dois treinadores, Odair Hellmann e Vanderlei Luxemburgo, bastante pressionados no cargo. Uma derrota hoje pode custar o emprego de qualquer um dos dois. A madrugada de ontem para hoje foi tensa nos lados do Corinthians. O clube veio a Santos, onde ia se hospedar aqui para poder jogar hoje à noite, e acabou tendo que voltar. Protestos do torcedor corintiano não deixaram com que os jogadores saíssem do ônibus. O Santos, por outro lado, teve uma madrugada, uma noite tranquila, tudo pronto para enfrentar o seu maior rival, como eu disse, hoje 20 horas na Vila Belmiro, Tiagão. Opa, maravilha! Então esse foi Murilo Tauro com as informações do Peixe e também um pouquinho do Corinthians. Resenha Santista do nosso amigo Murilo Tauro também, o Murilo Tauro, trouxe hoje informações pra gente sobre o Santos. Você também não pode perder o programa dele, todo dia, de segunda a sexta, 10 da manhã, ao vivo, com todas as informações do nosso alvinegro praiano. 1h19. Pessoal, vamos falar sobre vacinação. Os baixos índices de vacinação têm chamado a atenção de autoridades nos últimos tempos. A vacinação ou imunização é uma das formas mais eficazes, é a mais eficaz, na verdade, de combater doenças. Para isso, eu recebo a Carolina Tudo Blitz. bem? Mazuti. Prazer a todos, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Infectologista, Boa tarde. médico infectologista. Hoje a gente vai falar sobre vacinação. Doutora Carol, quais são os principais motivos para que os índices de vacinação estejam tão baixos? Eu acho, Thiago, que a principal causa é justamente pelo sucesso dela. Ela fez tanto sucesso de erradicar tantas doenças que a gente muito nem ouve mais falar, enfim, que eu acho que o próprio sucesso dela fez com que isso acontecesse. Então, você falar, por exemplo, assim, por que eu vou tomar vacina de tétano? Eu nunca ouvi, eu não sei o que é, para que eu vou lá e vou tomar vacina? Então, eu acho que o próprio sucesso dela fez com que isso acontecesse. As pessoas ficaram mais corajosas? Ficaram mais corajosas, têm sumiram. mais informação, porque, obviamente, infelizmente, informações certas ou erradas, enfim, mas existem muitas informações, então você acaba ficando com receio, poxa, para que eu vou tomar? E antigamente não tinha isso. Você entrava na fila da escola, tomava e pronto, arminha, e tomava a injeção e estava tudo certo. E se você não tomasse, que aí a sua mãe ainda puxava a sua orelha. Então tinha esse outro movimento de vamos tomar, Zé Gotinha, aquela coisa super lúdica. Então a gente viu que isso foi diminuindo. Então eu acho que o próprio sucesso dela fez com que isso acontecesse. Você lembrou da injeção, era uma pistola. Era a pistolinha. Eu lembro, ia pra frente da escola, era quase um tiro, no braço, meu se você não tomasse, que a sua mãe ia puxar a sua orelha. Então você não podia fugir. Ainda ganhava a cartinha, olha, você tem que voltar e tomar vacina. Então tem isso, né? Quais são as consequências da baixa cobertura vacinal? É justamente a gente aparecer novamente as doenças que estavam aí totalmente erradicadas, né? A gente teve aí no finalzinho de 2018 para 2019 o aparecimento novamente do sarampo. A gente tinha conseguido erradicar no nosso país, inclusive a gente já tinha ganhado um certificado em relação à erradicação. E quando você começa a ter a baixa cobertura e você tem a introdução de outras pessoas de outros países, como foi o que aconteceu, então não é pela entrada, e sim porque nós estamos com baixa cobertura. Cadê os nossos soldados protegendo essa entrada? E quando isso acontece, aí é quando você tem o aparecimento das novas doenças. Então, se a gente não tem uma boa cobertura vacinal, as novas doenças não, né? As doenças surgem. Agora, como a vacina contribui para o controle dessas doenças? É justamente por isso, né? Porque assim, se a gente consegue fazer com que tenha uma cobertura esperada de todas as vacinas que a gente tem hoje, tanto no serviço público quanto no serviço privado, a gente consegue fazer com que mesmo que tenha outras pessoas de outros países trazendo esses vírus, bactérias, você consegue se proteger. Então a vacina, ela vem justamente como uma forma de proteção em prevenção em saúde.
quais são os desafios enfrentados na comunicação? Você que está lá na linha de frente, atende o pessoal. Eu acho que como é que você isso. faz para mostrar a importância da vacinação? Eu trabalho tanto em serviço público quanto privado, Thiago. E assim, para mim tanto faz, eu sempre vou falar tanto das vacinas de serviço público quanto de serviço privado para todo mundo, porque a gente precisa passar informação. Então, acho que cabe primeiro a nós, profissionais da saúde, ter esse embasamento, porque a pessoa, a mãe, o pai, a criança, lembrar que vacina é de 0 a 100, né? A gente sempre fala muito de criança tomando vacina, mas Sim. vacinação é para todos, né? Então, essa pessoa que vem nos procurar para tirar as dúvidas, a gente tem que estar com um bom embasamento científico, técnico, para a gente poder discutir e argumentar, sim, porque as pessoas hoje cada vez mais têm informação. Então, elas vão te trazer essas informações e você tem que saber desenhar isso. Então, tanto no serviço público quanto no privado, eu acredito que a gente contribuindo de uma forma, de uma informação de qualidade, a gente faz a diferença. Se eu, Carol, chego para você e falo, eu quero tomar vacina, mas você não me incentiva, é menos porcentagem do que se fosse ao contrário. Então, eu te procuro como profissional da saúde, mas você não me incentiva. Aí eu falo, poxa, mas aquele médico foi lá, aquela enfermeira, eu fui conversar sobre vacinação e ela nem falou nada. Ah, não precisa tomar. Então, se a gente não faz esse movimento, aí é ruim demais. Então, nós profissionais temos que trazer as informações e incentivar, sim, a vacina. E como já que você está falando sobre atendimento, comunicação, como combater a disseminação dessas informações falsas? Essa conversa, como é que você fala com o paciente? Eu acho que isso é importante. Então, primeiro, para as pessoas que estão em busca de informação, né, e que não, de repente ainda não chegaram no seu médico, na sua enfermeira, da unidade básica, enfim. Eu vou procurar uma informação, eu não posso procurar como para vocês também, né, do jornalismo, eu não posso procurar só na matéria principal um tema, eu tenho que ter um embasamento daquilo que eu estou lendo, porque ali é um chamariz. Então, da onde é que está vindo? Qual é a matéria? Qual é a fonte que está trazendo isso? Então, quando as pessoas vão procurar buscas, né, nas redes sociais, nas buscas que a gente tem em internet, o que é importante é isso, é você procurar uma fonte fidedigna. Quais são as principais fontes? Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Brasileira de Pediatria, onde você tem um embasamento científico para aquilo. Poxa, procurei, fiquei ainda na dúvida, procura o seu profissional de confiança. Poxa, acho que eu vou conversar com a doutora Carol, porque eu estou com uma dúvida, eu fui ler alguma coisa sobre vacina de meningite, contra meningite, enfim, eu fiquei com uma dúvida. Conversa com o teu profissional, traga isso para o teu profissional. E aí sim, aquele profissional que você tem de confiança, que obviamente ele tem que ter esse embasamento para trazer e a gente conseguir minimizar isso. Não distribuir essas notícias errôneas de forma disseminada, porque a gente também como cidadão, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente dissemina, né? Vamos pensar como cidadania, né? Como cidadãos. A gente precisa disseminar informações de qualidade, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente não pode disseminar coisas que não são legais, ou que, poxa, eu fiquei meio na dúvida, não sei o que é, e aí não é legal. Verdade. Né? Agora você falou do sarampo, tem outras doenças que podem voltar a circular com força se a vacinação continuar muito baixa. Quais são essas doenças? Todas podem. Se a gente não fizer realmente uma cobertura vacinal de forma de mais de 90% em toda a população daquele que é a faixa etária... é sempre 90%. No mínimo 90%. Certo. Você tem que chegar no mínimo a 90%. Só que a gente está vendo sarampo que voltou, a poliomielite, que o pessoal ainda está muito preocupado, porque Zé Gotinha realmente, agora as campanhas de poliomielite foram super, super, super ruins. A gente está numa sazonalidade de vacina contra a gripe e as pessoas, infelizmente, têm muito receio com a vacina da gripe. Então, tomar cuidado, porque a gente às vezes acha que nessa sazonalidade que a gente está, eu tomo vacina da gripe e fiquei gripado. Poxa, eu nem vou tomar essa vacina, não é assim? Só que lembrar... as pessoas falam isso. Só que lembrar que a vacina da gripe, ela é eficaz para específicos vírus, cepas de vírus, que causam insuficiência respiratória, então você fica muito mais cansado e diminui o risco de hospitalização e internações em unidades intensivas. Então, quando você vacina nessa sazonalidade, você pode ter resfriado, você pode ter uma rinite alérgica, você pode ter até uma gripe que não relacionado àqueles vírus que são importantes. Então, tomar cuidado, a vacinação ela é anual e aí a gente viu que teve uma diminuição absurda da cobertura. Certo. Vou falar do WhatsApp. Pessoal, pode mandar pergunta pra gente. Lógico. A doutora Carol tá por aqui, 1399-666-1000. Faça como a Larissa Martins, lá de Praia Grande. Ela mandou o seguinte aqui pra mim,
quais são as vacinas mais importantes que devem ser priorizadas na imunização da população? Isso existe? São todas. Todas? Quanto mais a gente puder vacinar as vacinas que a gente tem, tanto de serviço público quanto de privado, certo, a gente vai ser um sucesso em prevenção em saúde. Então sim, é isso que a gente precisa, estar em busca da quantidade de vacinas que a gente puder tomar. Ter aquela nossa carteirinha, que minha mãe deve ter guardada, sua mãe deve ter guardada, aquela antiga, ter toda bonitinha, cheio de colantezinhos, cheio de vacina, isso que é importante. É como se fosse nosso RG de saúde, né? E como garantir que grupos mais vulneráveis também possam ter acesso às vacinas? Exatamente, é um sério problema. Então é divulgação, eu super ainda acredito que a gente precisa cada vez mais falar, estarmos aqui conversando, divulgando informações, os próprios profissionais da saúde trazer isso para esse público, né? E a gente tem algumas vacinas que não estão na rede pública diretamente, mas a gente tem serviços de referências que tem esse trabalho, a gente aqui dentro da cidade, na verdade na Baixada Santista, o nosso fica aqui dentro da cidade de Santos, dentro do Hospital Guilherme Álvaro, que é um serviço de referências de imunológicos especiais e que a gente muitas vezes não sabe que isso existe. Então, muitas vezes, uma criança, um adulto que tem direito, por exemplo, a uma vacina contra a meningite, ela teria que só pagar, mas ela tem um direito. Então, a gente precisa informar cada vez mais que existem vacinação para todas as idades e informação para todos esses grupos vulneráveis, né? Com certeza. Carol, nosso tempo está se esgotando. Mas eu queria que você fizesse um pedido para que as pessoas em casa, principalmente os pais, façam com que as crianças sejam vacinadas. Fique à vontade, aquela câmera. Aqui, a gente está aqui justamente para trazer informação, né? E vacinação é prevenção em saúde. A gente não pode esperar que algo aconteça para que a gente pense na vacina. A gente não pode ir lá e só apagar o fogo, e sim fazer com que não aconteça o fogo. Né? Então, vacinação é isso. Vacinação é prevenção, vacinação é saúde. Não tenham medo, é importante sim fazer a vacinação. A vacina existe aí em larga escala. Nós do serviço público, o Plano Nacional de Imunização, ele é um dos melhores do mundo. Em muitos países, muitas vacinas que a gente ganha gratuitamente, né? Enfim, que a gente ganha dentro do nosso serviço público, a gente conseguiria ter que pagar e a gente não paga para isso. Então façam a vacinação, previnem. Muitas vezes a gente acha que nunca mais ouviu a doença e não é para mesmo a gente ouvir, não é para a gente ouvir que tem difteria, não é para a gente ouvir que tem tétano, não é para a gente ouvir que tem coqueluche, não é para a gente mais ouvir sobre doenças, e sim sobre vacina, sobre saúde. É isso aí. Carol, obrigada, muito obrigado Thiago, pela sua participação obrigada aqui no mesmo. Jornal Litoral. Valeu. Desta quarta-feira. A participação da doutora Carolina Brites Massucci, italiana, hein? Médica infectologista. A entrevista dela aqui conosco. Daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral, tá certo? 1h30, passou voando, pessoal. Vamos reforçar mais uma vez, antes de encerrar o nosso jornal, o nosso telefone. Faça como a Larissa Martins, lá da Praia Grande. Mandou uma pergunta aqui para a Carolina, a doutora Carolina, falando a respeito de vacinas. 1399-666-1000. Mande sua sugestão, mande sua pergunta, mande sua crítica. A gente está aqui, ó, com os ouvidos e os olhos atentos a vocês, até porque a gente faz o jornal dedicado a você. Desta forma, a gente encerra a edição de hoje do Jornal Litoral. Reveja o nosso conteúdo no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. E vem aí o meu amigo Paulo Roberto Schiffer com o telejornal Opinião Litoral. Fique conosco, continue na tela da TV Cultura Litoral. A gente volta amanhã a partir de 1:45 da tarde. Uma boa tarde e até amanhã.